Naum capítulo 3, do verso 1 ao verso 7 é o nosso texto dessa manhã, e nós vamos... O título do nosso sermão é um tanto diferente, mas já já você vai entender o porquê dele, tá? Deus humilha a feiticeira sedutora. Vamos lá, ao texto que diz o seguinte: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e multidão de traspassados, massa de cadáveres mortos sem fim. Tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feiticeiras que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? No domingo passado nós ouvimos o pastor Ivan ministrar para nós uma figura metafórica, dizendo que Naum traria uma profecia na qual o Senhor destruiria o covil dos leões. Vocês vão lembrar que essa figura metafórica, ela estava associada ao orgulho do povo assírio. No domingo passado nós ouvimos daqui que o Senhor, ele é aquele que resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Saímos daqui confrontados contra o nosso coração orgulhoso. É importante você lembrar que Naum, isso foi falado lá na primeira ministração, na abertura do livro, que Naum, ele utiliza um estilo poético para registrar e anunciar aos assírios a profecia que Deus entregou para ele. Por isso essa linguagem um tanto diferente. Hoje a gente vai focar na figura da feiticeira sedutora, ou como em outras traduções, da encantadora meretriz, ou ainda da prostituta sedutora, observando como Deus há de humilhar a postura prostituta, a postura promíscua, a postura lasciva que a Assíria decidiu viver e impor sobre aqueles que estavam sob o seu domínio. Alguns domingos o Senhor já vem falando conosco aqui, vocês que estão acompanhando essa série, não só no sentido de nos manter firmes na esperança de que Ele virá pessoalmente julgar todos os povos e nações de forma plena e condenar os seus inimigos, mas também o Senhor ele tem nos alertado a gente não baixar a nossa guarda, a fim de que em algum momento nós nos vejamos cometendo esses pecados que estão sendo expostos aqui pelos assírios. Talvez você me pergunte, mas pastor, o senhor está dizendo que eu posso correr o risco de me ver cometendo os pecados da Assíria, de injustiça, como vimos nos primeiros capítulos, de orgulho, como vimos na semana passada, e hoje de prostituição, de promiscuidade, de lascívia? É isso que o senhor está dizendo? Eu diria isso para vocês. Não só estes pecados, como muitos outros além destes. Essa é a nossa condição sem Cristo. No que diz respeito, então, ao pecado da prostituição, da lascívia, da promiscuidade, denunciados pelo profeta aqui nesse texto, eu penso que olhando para a nossa sociedade atual, você há de concordar comigo, mas parece que nós nunca estivemos tão próximos do cenário que a Síria vivia. A gente não precisa ir tão longe para perceber que a sedução da feiticeira meretriz, da Assíria prostituta, tem batido com força na porta das nossas casas. Você sabe do que eu estou falando. A sedução da feiticeira meretriz tem batido com força na porta dos nossos quartos, na porta
dos quartos dos nossos filhos, nas nossas igrejas. Recentemente vimos um robusto teólogo ser exposto a um pecado como esse e o seu ministério comprometido. Talvez você pense, essa pregação sobre prostituição, promiscuidade e lascívia é lá para fora, não é para mim, não é para a igreja. Mas é para nós. A sedução da feiticeira meretriz tem batido com força nas portas das nossas igrejas, buscando normatizar no nosso meio esse pecado, por exemplo, pela via da cultura. É tudo cultural, né? Não é isso que a gente escuta por aí? É cultura. Pelas vias ideológicas, ou ainda para algo que é bem novo para a gente, que é esse desenvolvimento tecnológico, quando nós fazemos mau uso da tecnologia. E isso nos chama a correr os nossos olhos urgentemente e primariamente para as Escrituras, a fim de que eu e você estejamos prontos para lidar biblicamente com qualquer manifestação que busca prostituir os princípios estabelecidos por Deus para o seu povo. E aqui eu digo para você, nós podemos até tentar blindar a gente, blindar os nossos filhos, aqueles que estão perto de nós, com estratégias humanas, e até precisamos fazer isso mesmo, fugir do pecado. Mas nós vamos precisar, acima de tudo, grave isso, treinar o nosso coração com muita diligência com os princípios bíblicos que têm de fato eficácia para nos livrar desse pecado que busca se normatizar cada vez mais em todas as camadas da sociedade. O primeiro princípio bíblico que a gente precisa grudar no nosso coração, na nossa mente, é a tese que Deus odeia o pecado. Eu sei que você já sabe disso, mas nós precisamos relembrar disso. Deus odeia o pecado. Naum registra o fundamento dessa verdade ao começar o texto com a expressão, você observou qual é o início do texto? Ai. Ele diz no verso 1, ai da cidade sanguinária, cidade toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa. Ai aqui é um recurso da literatura profética do Antigo Testamento que Naum utiliza para mostrar aos assírios como Deus trata do pecado. Ai é um aviso de Deus indicando tanto uma ameaça como uma garantia que Deus há de se vingar daqueles que permanecem de mãos dadas com o pecado. Nós deveríamos temer o ai. Deveríamos fazer de tudo para não ouvirmos esse ai de Deus. Eu me lembro que o meu pai dava alguns avisos quando eu estava no caminho tortuoso. Ele não precisava dizer ai no início, bastava uma olhada. Ou bastava um sonzinho parecido com esse. Ele olhava para mim, para os meus irmãos e fazia assim, ó. Isso era suficiente para dizer que o ai estava próximo. E quando o ai estava próximo e ele realmente iria ser executado, meu pai dizia aquela famosa e célebre frase: quando chegar em casa, a gente conversa. Esse era o sinal que o ai chegou. Irmãos, numa época que muitas pessoas ignoram o pecado e as suas consequências, porque acreditaram naquela falácia. Já ouviram isso? Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. O ai de Deus aqui é um recurso extremamente urgente para corrigir essa heresia e nos garantir que Deus não só odeia o pecado, como odeia o pecador. Paul Washer, no seu guia de estudo bíblico sobre a doutrina do homem, diz o seguinte sobre isso. Acompanhe lá atrás. Muitos discordam de qualquer ensinamento sobre o ódio de Deus por causa da falsa suposição de que Deus não pode odiar porque Deus é amor. Enquanto o amor de Deus é uma realidade que vai além da compreensão, é importante observar que o amor de Deus é a própria razão para o seu ódio. Nós não deveríamos dizer Deus é amor e, portanto, Ele não pode odiar. Mas, ao invés disso, Deus é amor e, portanto, Ele deve odiar. Se uma pessoa verdadeiramente ama a vida, reconhece sua santidade e considera todas as crianças como um presente de Deus, então ela deve odiar o aborto, concordam? É impossível amar apaixonadamente e puramente as crianças e ainda assim ser neutro para com aquilo que as destrói dentro do útero. Da mesma maneira, se Deus ama com a maior intensidade tudo que é reto e bom, então Ele deve com igual intensidade odiar tudo que é perverso e mal.
Irmãos, como Deus odeia o pecado, e o pecado nunca está separado do pecador, não existe forma de Deus punir o pecado sem punir a pessoa. Pensem comigo, se isso fosse possível, Jesus não teria se feito maldito e carregado sobre si os nossos pecados na cruz. Mas como Jesus morreu por nossos pecados e por nós na cruz, levando tudo isso muito a sério, nós deveríamos sair daqui também levando isso muito a sério e não negligenciando o sacrifício dele na cruz. Deveríamos levar tudo isso muito a sério, não nos deleitando com os pecados que mataram o nosso Salvador. Já parou para pensar nisso? Já se viu durante a semana se deleitando, degustando dos pecados que mataram o nosso Salvador? Como nós somos capazes de amaciar, de nos entreter, de nos divertir com os pecados que levaram o nosso Salvador à cruz em nosso lugar? Pense aí. O que tem feito você rir? O que tem feito você se alegrar? São os pecados que levaram o nosso Salvador à cruz? Jerry Bridges, no seu livro Pecados Intocáveis, que muitos de vocês já leram, deu como título ao capítulo 3 a expressão a malignidade do pecado. Parece ser redundante isso, né? Mas ele faz isso justamente para expressar porque Deus o repudia. E nós devemos fazer o mesmo. Veja como ele escreve o pecado a fim de nos afugentar dele. Olha o que ele diz. Na medicina, malignidade descreve um tumor que tem potencial ilimitado de crescimento e que invade os tecidos vizinhos, atingindo outras áreas do corpo por metástase. Se for deixada à vontade, a malignidade se infiltra e avança pelo corpo todo e, por fim, causa a morte. Pecado é malignidade espiritual e moral. Se ele for deixado à vontade, ele acaba se espalhando por todo o nosso ser, contaminando cada área da nossa vida. O que ainda é pior é que geralmente ele atinge por metástase a vida dos cristãos ao nosso redor. Foi o puritano Thomas Watson quem disse: enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Deus aqui está nos mostrando neste primeiro versículo que não irá apenas punir o pecado da prostituição da Síria, expondo a sua vergonha, como ele irá tratar com cada cidadão que se manteve de mãos dadas com esse pecado na Assíria e que estão assentados aqui também nesses lugares. Acredite, irmãos, mas é possível que alguns entre nós estejamos vindo aqui domingo após domingo e mesmo sendo exortados pelos pregadores, ainda assim saindo de mãos dadas com o pecado. E eu digo para você, se você é um desses, se arrependa urgentemente, confesse o seu pecado. Do contrário, o próximo passo é você ouvir o ai de Deus. Misericórdia, misericórdia. Este é o primeiro princípio bíblico que nós devemos pregar constantemente para o nosso coração, a fim de termos força para lutar contra os pecados que inundaram o coração da Assíria. É isso que nós devemos pregar nas nossas igrejas, nos nossos púlpitos, nas nossas iniciativas de evangelizar alguém. E nossos momentos de culto doméstico com as nossas famílias. Devemos colocar essa tese no nosso coração. Se Deus repudia o pecado, nós devemos repudiá-lo também. Certamente isso vai nos manter bem distantes do ai de Deus. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus repudia o pecado e nós também devemos repudiar o pecado. Não podemos nos abraçar, nos entreter, nos deleitar com os pecados que mataram o nosso Salvador. Isso precisa ser suficiente para a gente lutar e fugir do pecado. Segundo ensinamento é que Deus odeia o pecado, especificamente aqui da prostituição. Na sequência dessa pavimentação do quanto Deus odeia o pecado, agora Deus, pela boca do profeta, deixa bem claro sobre qual pecado ele estava tratando aqui. O pecado da prostituição. Veja que após ele anunciar no verso 1 o ai de Deus, ele diz no verso 4, tudo isso do verso 1 ao verso 3, por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. A prostituição, irmãos, estava no coração da Assíria, no DNA daquele povo. E se observarmos de mais perto, ela está bem perto de nós.
O pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, diz que quando consideramos que a principal divindade de Nínive era Estar, a deusa da paixão sexual, da fertilidade e da guerra, nós podemos entender porque Naum usou essa metáfora. Se o ídolo do coração dos assírios era a deusa da promiscuidade sexual, certamente eles normatizariam a promiscuidade nas camadas da sociedade, nas conversas, nas famílias, nos relacionamentos. Não é à toa que o salmista diz no Salmo 115, verso 8, que as pessoas tornam-se semelhantes ao Deus que adoram, pois aquilo em que o homem crê determina a forma como ele se comporta. Da mesma forma que a Síria espalhou essa influência maligna, diabólica e de sedução e de prostituição para outras nações e, por fim, escravizou essas nações com a sua feitiçaria, eu posso dizer para você claramente que estes encantos com relação às questões sexuais têm sido espalhados em nossos tempos, como eu disse a vocês, pela via da cultura, pelas ideologias que tentam reinventar os absolutos de Deus, e a mais nova concorrente aí, que é o mau uso da tecnologia. Não sei quantos de vocês sabem aqui, mas há dados sérios que indicam, irmãos, que o período da pandemia, independente de você enxergar X ou Y a pandemia, como foi, se não foi, mas há dados sérios que esse período de privação que muitos de nós passamos, sabe o que aconteceu? Provocou uma revolução sexual com o maior uso de aplicativos e consumo de pornografia. E eu digo para vocês que esse é um espaço propício para a traição virtual. É um espaço propício para construir trilhas de divórcio no meio do povo de Deus. E se você não acompanha os dados ou não acredita neles, eu posso testemunhar a vocês que esse período trouxe sim marcas profundas também no meio do povo de Deus. Porque eu, quando converso com outros irmãos que fazem o aconselhamento bíblico, que ajudam pessoas que entraram nesse pecado e que continuam nele, é comprovado que esse assunto nos gabinetes pastorais aumentou. É aqui que eu lembro para vocês que, mais uma vez, que o pecado não escolhe idade. Em suma, irmãos, houve uma mudança desregrada e muito ruim no aspecto do controle da compensação do desejo. Desejos desordenados que inevitavelmente caminham de mãos dadas com outros pecados citados aí no verso 1. Pecados de sangue, pecados de mentira e de roubo. Veja se não são esses os cenários finais de pecados que envolvem prostituição. Geralmente o resultado é sangue. Geralmente o processo é cheio de mentira, roubo. Podemos dizer que estamos vivendo uma reedição no nosso tempo mais feroz, mais escancarada da influência greco-romana quanto à promiscuidade. Podemos dizer que vivemos um ataque aos fundamentos da nossa identidade no campo da sexualidade em todas as idades. É assustador. Podemos dizer que vivemos um ataque à quebra do 7º mandamento. Vivemos a normatização de pecados sexuais, irmãos. Pasmem, até mesmo dentro das igrejas. Não estou falando aqui para você sobre fugir do sexo, mas de tudo aquilo que desconfigura o que Deus determinou como sexo. Vou trazer para vocês algumas listas. Talvez a gente já saiba, mas talvez seja necessário falar. Alguns desses pecados ligados a essa desconfiguração da sexualidade original que Deus estabeleceu. Lá vai. Relação sexual antes do casamento. Pecado. Fora do casamento. Pecado. Fornicação, pecado. Cuidado, namorados, noivos. Cuidado dentro do carro. Não baixem a guarda. Pecado. Eu sempre digo para os namorados e noivos que tenho acompanhado, o objetivo de vocês é chegar naquele dia no altar mais santos. Caminhe o tempo de namoro e noivado de vocês rumo à santidade, para que Deus seja glorificado naquele dia. Ficar com alguém de forma descompromissada apenas para satisfazer os desejos do seu corpo, pecado. Expor o seu corpo de forma a despertar a lascívia no próximo, pecado. A relação homoafetiva, pecado. Consumir pornografia, pecado. Pedofilia, pecado. Olhar para uma mulher ou um homem com a intenção impura no coração, pecado, irmãos.
Antes de pensar em ceder às tentações da feiticeira sedutora, lembre-se que tudo isso que eu citei desperta o ai de Deus em quem decide viver nesse estilo de vida, sendo alertado aqui, domingo após domingo. Deus odeia esse pecado, e quem comete esse pecado pode esperar dele vingança. O Senhor tem para nós o contrário, irmãos. O Senhor tem para nós santidade. O Senhor tem para nós ordem. O Senhor tem para nós proteção. Wiersbe destaca que as instruções de Deus com referência ao sexo não têm como objetivo privar as pessoas da alegria, mas sim protegê-las de modo a que não percam a alegria. Se você está me ouvindo e está neste exato momento da sua vida do lado dos assírios, se arrependa. Se você não consegue sair desse ciclo de um pecado sexual, eu quero lhe oferecer ajuda. E nós vamos, à luz das Escrituras, lhe mostrar o poder que ela tem para lhe tirar dessa condição. Deus pode curar sua mente, meu irmão, minha irmã. Deus pode curar suas marcas. Deus pode higienizar a sua mente gradativamente e lhe dar novamente a mente de Cristo. Inclusive, há bons materiais bíblicos para isso. 1 Tessalonicenses 4, do verso 3 ao verso 7, o apóstolo diz aos irmãos da igreja: porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Muito explícita, irmãos, nesse texto. A vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas Deus nos chamou para a santificação. Deus requer santidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa sexualidade. Quer saber como nós vamos combater a prostituição, a lascívia e a promiscuidade dos assírios? Pregando o que a Bíblia nos ensina sobre uma sexualidade santificada. Por último, quem não se arrepende, Deus pune. Deus pune o agente da prostituição. Aqui está a prova de que Deus odeia o pecado e o pecador. De que Ele pune o pecado e o pecador. Após Ele expor esse pecado que estava no DNA da cultura assíria, Ele faz questão de dizer que, em virtude do não arrependimento deles, Ele mesmo agora se apresentaria a eles e os puniria. Olha o que diz o verso 5. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Deus nos livre, irmãos, de ouvirmos essa frase. Como isso é sério. Mais uma vez eu digo, se alguém aqui entre nós tem andado de mãos dadas com alguma forma de prostituição, mais uma vez eu lhe digo, abandone esse pecado, mate esse pecado, ou esse pecado muito em breve matará você. Deus irá pesar a mão daqui, ou no dia do juízo, sobre aquele que continua na prática do pecado sexual contra o seu corpo, ou contra o corpo do outro. Ele é salvador para quem se arrepende, mas o texto diz que ele é vingador para quem continua no pecado. Irmãos, não sentir temor e tremor diante de uma ameaça tão dura dessa, do próprio Deus, sabe o que isso significa? É um forte sinal de que você se deixou seduzir pelos encantos da Assíria, prostituta e feiticeira. É um forte sinal de que você está na trilha daqueles que vão ser punidos pelo ai de Deus. O apóstolo Paulo também reforçou essa verdade ao escrever sobre este tema aos crentes da igreja de Tessalônica. Ele disse, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. No caso da Assíria, como a vida desregrada e a moralidade desavergonhada foram marcas desse povo que oprimiu as nações, em breve, diz a profecia, que eles receberiam o pagamento da sua prostituição por meio da sua exposição, por meio da sua vergonha e por meio do seu desprezo. Está aí no texto bíblico do verso 5, 6 e 7. Levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos as tuas vergonhas. Misericórdia, Senhor. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão, Nínive está destruída.
Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Irmãos, eu oro para que os princípios bíblicos que ouvimos nessa manhã, rápidos, mas diretos, eles encontrem morada no mais profundo do nosso coração, a fim de que nós nos afastemos do pecado e ajudemos os nossos a também nesse propósito. Que nós lembremos, grava isso no seu coração, Deus odeia o pecado e por isso devemos repudiá-lo. Devemos nos deleitar daquilo que Deus se deleita. Que você se lembre que Deus odeia o pecado da prostituição e que Ele nos livre desse mal terrível. Que nós lembremos que Ele é salvador para aqueles que abandonam qualquer indício de prostituição, mas Ele é vingador para aqueles que ignoram os seus avisos e continuam casados com esse pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Se entre nós há algum irmão, alguma irmã, algum jovem, algum adolescente, que tem sido enredado por esse pecado, que o Senhor odeia, que o Senhor promete vingança, eu peço ao teu Santo Espírito que dê força agora no coração, a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que essa pessoa se confesse, busque ajuda, e estamos aqui para isso, e possa viver uma vida de deleite na presença do Senhor. Nos livra desse mal, Senhor. Livra nossos filhos, nossas crianças. Visita o nosso coração enquanto pais, para que tenhamos propriedade bíblica e experiência também, para poder ministrarmos ao coração dos nossos filhos. Como eu disse no início da mensagem, nós podemos até tentar blindá-los, mas nós precisamos, lá no fundo, treinar os princípios bíblicos que são eficazes na luta contra o pecado no coração deles e no nosso. Tem misericórdia de nós, essa é a minha oração. Que haja arrependimento e confissão neste lugar hoje, para a glória do teu próprio nome. Amém.